E olha só, pessoal, dentro de tantas coisas não tão boas que aconteceram na Síria nos últimos dias, uma notícia muito boa aconteceu, né? Um cidadão americano que estava desaparecido há cerca de 8 meses, né, um americano de 29 anos, o Travis Timmerman, ele realmente foi encontrado, né? Com o avanço dos rebeldes aí do HTS e que tomaram aí o governo de Bashar al-Assad, efetivamente fazendo a sua derrubada, né, em menos de 20 dias das prisões de Assad. E uma das imagens que começaram a circular muito nas mídias sociais é essa aí que eu estou mostrando para vocês, de um cidadão americano que, pasmem, senhores, ele foi fazer uma peregrinação religiosa. Ele tinha, no primeiro momento, falado para os seus familiares que ia para a região de Praga, depois ele disse que ia para a região da Hungria, e numa das ligações que ele fez para sua mãe, porque ele se comunicava 3 vezes por semana, ele disse que estava indo para um local que não havia internet, né? Então, a sua mãe lá já meio que achou estranho essa posição dele e depois ninguém mais teve nenhum tipo de contato com o Travis Timmerman, né? Então, realmente ficou como desaparecido. Todas as autoridades, Interpol, todo mundo literalmente atrás aí para ver se tinha alguma notícia sobre Timmerman, mas nada, né? Então, após o avanço do Hayat Tahrir al-Sham, né, que é o HTS, e com uma queda efetiva do regime do Bashar al-Assad, essas imagens aí começaram a circular em muitos canais, né, e Timmerman foi reconhecido, e isso daí, pessoal, até motivou para que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajasse novamente para a região do Oriente Médio e para que fossem feitos aí as tratativas no sentido aí de libertar esse cidadão americano que foi se aventurar ali numa região de conflito, né? Uma região muito perigosa, pessoal, porque nós sabemos que até, vamos dizer assim, que ainda as coisas ainda não estão consolidadas, mas imagina uma pessoa se deslocar para um país na situação em que a Síria está totalmente fragmentada, né? Totalmente fragmentada, com muitos grupos, Estado Islâmico e tantos outros grupos operando ali nas regiões, que são organizações que nós já sabemos quais são essas organizações. Realmente seria, assim, de muita ingenuidade de um cidadão americano fazer ali uma peregrinação, acreditando que talvez, né, a gente sabe que há muitas pessoas boas no mundo, né, com esses, e há muitas pessoas, pessoal, que fazem esses tipos de peregrinações. Tem muita gente que se desloca para diversos países na África, né, para fazer ali trabalhos missionários e tudo mais. Algumas pessoas são capturadas, né? A gente lembra bastante também no contexto do Iraque, quantos cidadãos de várias nacionalidades foram libertos depois que os Estados Unidos tomaram o Iraque. E no Afeganistão também não foi diferente. Muitos americanos foram encontrados naquela região e também de outras nacionalidades. Então, sempre quando há aí a queda de algum regime, de alguma situação em que é muito semelhante ao que está acontecendo na Síria, acaba aparecendo aí situações muito estranhas. E olha só, pessoal, não é só esse caso que vem chamando a atenção nos Estados Unidos, né? Não é só esse caso, muito interessante, né? Porque às vezes a gente observa e pensa que somente essa situação, e não é. Os Estados Unidos, eles estão em busca de um jornalista, né? Esse jornalista, ele fazia alguns trabalhos freelance, né, para alguns canais de televisão e alguns jornais,
e ele realmente se deslocou aí para a região da Síria para fazer algumas coberturas, e ele foi capturado, Austin Tice, né, que é esse aí da foto que eu mostro para vocês, e ele está desaparecido há 11 anos, 11 anos, e os Estados Unidos estão fazendo de tudo ali para ver se consegue localizar mais esse cidadão americano que está em local incerto e não sabido. Olha que situação complicada. É um risco muito grande que esses correspondentes internacionais acabam passando, né? A gente lembra também que o jornalista muito conhecido aqui no Brasil, né, o Roberto Cabrini, que eu tenho certeza que boa parte dos senhores aqui conhece, ele foi realizar aí um grande trabalho no Afeganistão. Ele esteve no Afeganistão por 2 vezes, mas após a volta do regime do Talibã, o Cabrini foi fazer novamente lá um trabalho fantástico de documentário que ele sempre faz, e eu lembro muito bem, em uma dessas passagens desses documentários, ele foi cercado aí por forças do Talibã, e por sorte, né, ele estava lá com uma pessoa lá, um guia, né, e esse guia se comunicando com os talibãs, né, os talibãs achando que ele seria talvez ali um espião, ou talvez seria, sei lá, alguma figura que quisesse ali fazer qualquer outro tipo de coisa. E olha só, as perguntas que eles faziam para o Cabrini, se ele era muçulmano, o que ele estava fazendo lá, e tudo mais. E olha só, o que salvou, né, e o Cabrini mostra bastante no documentário dele, o que realmente salvou ele foi quando ele mostrou algumas fotos que ele tinha tirado há quase 20 anos, né, quase 20 anos, com outros membros do Talibã da época, porque, vamos dizer assim, é uma nova geração que acabou dominando novamente o poder no Afeganistão. Então, eles observaram que o Cabrini já tinha realizado entrevistas com membros daquela época, e que esses indivíduos do Talibã, de certa forma, tinha ali uma simpatia com eles. Realmente, isso daí foi uma das situações em que, vamos dizer assim, salvou, né, o Roberto Cabrini. Então, deixou bem claro isso. Tem até um livro bacana do Roberto Cabrini, que eu indico para vocês aí, que é um livro bacana, tá? Eu vou até deixar a descrição do livro dele aqui nesse vídeo. Ele conta bastante a respeito desse fato que aconteceu nesse documentário. Então, é muito comum acontecer essas situações em que pessoas vão fazer trabalhos jornalísticos, trabalhos religiosos, e são capturados. Vamos torcer aí para ver se esse americano ele tenha, né, um final feliz aí, porque até agora não há nenhuma informação sobre o seu paradeiro. A situação bem complicada, mas o Travis Timmerman, né, pelo menos ele vai passar aí o Natal com os seus familiares. Beleza, pessoal? Passei aqui para deixar esse vídeo, né, bastante importante a respeito disso daí, né, de tanta notícia não tão boa que está acontecendo na Síria. Essa é realmente uma notícia bacana e interessante para a gente estar divulgando aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Deixa seu like aí, se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Agradeço demais vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, galera.